Oi, Oi? quer conversar? Agora? Agora. Bom dia, gente. Aqui é a Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais. E a gente tá aqui para mais um episódio do nosso podcast Não Quero Conversar Agora. Oi, gente, aqui é o João, marido da Carol, sócio dela, na nossa clínica Padi, que tá voando. Pleno vapor. É. E hoje eu pensei da gente tentar um quadro novo. O que você acha? Conta aí pra gente como é que vai ser esse quadro novo. Então, eu tava vendo uns conteúdos na internet, buscando referências pra gente fazer o nosso podcast. E eu lembrei que eu sempre gostava de ver, há um tempo atrás, os quadros de Am I the Asshole? Você sabe o que é? Naquele. Tem as histórias e as pessoas reagem. Umas histórias que as pessoas mandam, que às vezes as pessoas são realmente cuzonas, assim. Isso, exatamente. São umas histórias que as pessoas mandam assim, que elas ficam assim, pô, eu sou escroto se eu fizer isso, é basicamente isso, né? Tipo, eu tenho uma decisão a fazer, ou então eu já fiz alguma coisa, eu fui escroto sim ou não, mas histórias que estão ali no meio. E aí as pessoas dão uma opinião sobre a história. Isso, exatamente. Aí eu mandei pra Carol algumas ideias assim, e acabou que ela gostou da ideia e procurou uma história, e achou uma história que eu não li, que eu não sei. Então eu vou contar aqui pra vocês a história, vou contar pro João em primeira mão e vocês comentam aí nos comentários o que vocês acham. É sobre relacionamento e no final a gente vai trazer a nossa opinião também e, enfim, trocar uma ideia sobre relacionamento, comunicação, que é toda a ideia desse podcast, né? Exatamente. Então vou começar, hein? Tá pronto? Eu sou escroto por ter dito pra minha namorada que ela tá sendo egoísta em relação ao anel de noivado hipotético. Esse é o nome da história. Meu Deus. Tá, já começou problemático. Então, eu, com 29 anos, tô com a minha namorada, tem 27, há alguns anos. E a gente já conversou sobre noivado. Eu tô pesquisando alianças a sério e tentando planejar um pedido. Quero que seja algo significativo e especial. E tô me esforçando muito para achar a aliança certa. Algo que eu acho que ela vai amar, mas também algo que eu escolhi com cuidado. Outro dia, a gente estava conversando casualmente sobre pedidos de casamento. E ela disse algo tipo: só para você saber, se você errar na aliança, a gente vai ter que reformar. Eu ri um pouco no começo, achando que ela estava brincando, mas ela estava falando sério mesmo. Reformar a aliança, né, no caso. Aham. Perguntei o que ela queria dizer com errar. E ela basicamente disse que não. Aliás, ela basicamente disse que sabe o que gosta e que, se a aliança não for do gosto dela, ela não ia querer usar para sempre. Nossa. Eu entendo. É algo que ela vai usar todo dia. Mas foi meio desanimador ouvir falando isso tão diretamente. Tipo, eu entendo querer amar a aliança, mas o jeito que ela falou me fez sentir que todo o meu esforço não ia importar, a menos que eu acerte em cheio. Pra piorar, ela também me disse que esperava que a aliança custasse pelo menos R$ 6.000. Caraca. Eu falei que eu falei que não podia pagar por isso no prazo que a gente estava pensando em casar, principalmente com outras despesas aparecendo. E ela começou a chorar, dizendo que isso a fazia sentir que eu não a amava o suficiente ou que não levava o nosso futuro a sério. Foi um momento bem tenso, eu me senti péssimo, mesmo tentando ser honesto e realista. Enfim, já ia dar minha opinião. Depois de um mês, ela voltou atrás e disse que ia ficar de boa com uma aliança de R$ 3.000. O que eu... Agora tudo bem. O que eu agradeço, mas a coisa toda me deixou meio inseguro. Quero que ela seja feliz, mas também não quero sentir que isso é só uma lista de tarefas ou um teste para passar. Se eu gastar todo esse tempo e dinheiro em algo que é significativo para mim e ela simplesmente reformar, vai ter valido a pena? Então é isso. Sou eu o idiota por me sentir meio desanimado e repensando tudo agora? Nossa. Bom, assim, geralmente nesses Am I the Assholes são difíceis as perguntas, né? Esse eu não achei nada difícil. Ah, é? O que você acha? Cara, eu acho que vale muito repensar. Sério? Com certeza. Eu repensaria muito. Me conta mais. Tá, agora eu fiquei preocupado, porque eu achei que isso era o consenso geral. Porque assim, o que eu fiquei pensando foi que essa pessoa que faz essa questão de todas essas coisas e num nível de, pô, se você me dá um presente e eu não gostei. Não, não um presente, né? Você me dá uma aliança, eu vou reformar ela. Nossa, eu julguei muito essa pessoa. Ah, é? Julguei muito, julguei muito. Só que agora, com você falando desse jeito, eu fiquei pensando... Será que, assim, esse cara repensar isso tudo, essa pessoa já deve ter dado
sinais de que ela é assim. Não, ele acabou de ter esse choque, acabou de ficar surpreso com essa reação dela. Ele achou até que era brincadeira. Gente, coloquem aí pra gente, vocês estão com o futuro noivo ou com a futura noiva? Ou com nenhum noivado, né? Ou com, ou com nenhum noivado? Não, mas é isso, assim. Então, voltando ao meu ponto, o que eu pensei foi, eu acho completamente plausível você repensar, não, pelo menos refletir, assim, caraca, é com essa pessoa que eu quero casar? Uma pessoa que faz questão que é a notinha da aliança? Não, essa parte da aliança, do preço, eu particularmente acho meio escroto. Acho mesmo, assim. Só que eu entendo super o que ela tá falando no sentido de... Pra ela, significa que ele parou pra pensar no que ela gostaria. Parou pra pensar no quanto ele conhecia ela. Parece um teste, né, nesse sentido. Não que eu concorde com essa atitude, mas eu tô entendendo aonde ela tá chegando de... Tá, se ele realmente quer fazer algo pra ela, especial pra ela, faz todo sentido que seja uma aliança que ela vai gostar. Se você me aparecesse com uma aliança enorme, cheia de pedras, sabe assim, incrustadas no negócio, eu não ia gostar. Eu ia achar que você tava não me conhecendo. Não, tudo bem, só que você tá botando maior pressão numa parada que não era pra ter tanta pressão. E é claro que ele tem que escolher uma aliança que ele acha que ela vai gostar. Só que não é tipo assim... É muito difícil que, por exemplo, que eu escolha exatamente a aliança que você vai escolher. Se nós dois formos num negócio comprar uma aliança pra você, sabe? Então, mas aí é isso. Eu acho que faz parte de ser uma surpresa saudável, uma surpresa gostosa, de você pensar alguma coisa que é adequada pra mim. Se você chega com uma coisa completamente aleatória, que não tem nada a ver comigo, inclusive tem um episódio de Sex and the City, que é essa situação, que o Aidan escolhe uma aliança pra Carrie, que não tem nada a ver com ela, Uma referência de velha. eu tava reassistindo Sex and the City. Mas ela fica chocada e fala, cara, eu acho que eu não quero casar com esse cara, porque ele não me conhece o suficiente. Por que ele tá me pedindo em casamento, então? Tá, tudo bem. Então eu acho que ela tem o direito de repensar no momento que ele der uma aliança pra ela que não tem nada a ver com ela. Mas você botar isso de antemão, botar essa pressão toda, botar um valor na parada e falar, se você... Pelo menos ela não tá falando de terminar, né? Ela tá falando, pô, se você me der uma errada, eu só vou trocar. Ela não fala nem de trocar, ela fala de reformar. Não é que ela vai devolver a aliança. Ela vai ajeitar pra ficar do jeito dela. Eu não estou defendendo ela. Você parece defendendo ela. Não, eu acho feio, assim. Eu acho julgável, moralmente julgável. Mas eu entendo. Aí que tá. Eu entendo. Eu acho que se descontar essa parte onde ela tá colocando 6 mil reais... Eu acho até... Não, ela até abriu mão dos 6 mil reais, né? 3 mil reais tá bom. Gente, aqui, pra contexto, vocês precisam saber que a nossa aliança... a nossa aliança foi super baratinha, assim. Muito menos do que ela poderia ser. Que a gente viu alianças caríssimas, inclusive. Mas a gente escolheu junto, entendendo que a gente tinha outras prioridades na época. Então... Eu acho que o que eles estão errados aí para início de conversa é que ele tá fazendo uma coisa que eles nunca alinharam antes. Eles nunca foram numa loja e ela mostrou, não, eu gostaria de uma aliança assim. Mas eu não acho que precise disso. Eu acho super comum, tipo, não ter uma conversa sobre qual aliança gostaria e a pessoa tentar escolher uma aliança que a outra vai gostar. Isso eu acho ok. Mas agora você tá fugindo do ponto. Você acha que o cara é escroto por estar repensando o relacionamento dele por conta dessas falas da namorada dele? Eu acho, assim, que ela chorou, né? Fez toda uma cena, assim. Eu acho que ela colocou uma pressão que não precisava e agiu como se ela estivesse sendo pedida em noivado naquele momento, né? Talvez o relacionamento deles não tivesse nesse momento ainda. Não, parece que tá. Ele tava pensando, pô. Não sei, mas eu não acho ele escroto, não. Eu acho que faz todo sentido ele repensar. Mas é isso, eu repensaria. Mas e se ele terminasse por causa disso? Aí você acharia ele escroto? Cara, eu acho, porque uma pessoa que tá pensando em casar, minimamente conhece a pessoa o suficiente pra entender que ela valoriza coisas materiais, assim.
Então ele tá pensando em casar com essa mulher. Aí na hora que ela mostra pra ele quem ela realmente é, aí ele pensa em não casar mais. Eu acho escroto. Então, era isso que eu tava pensando no início. Tipo assim, se eles estão juntos, essa pessoa que é tão materialista já se mostrou em outros pontos. Então, assim, se você já topou ficar com ela, então eu acho que seria escroto. Agora, se é uma coisa do tipo, nunca ligou pra nada material, nunca ligou pra nada financeiro. Ou nunca mostrou, né? Mas o nunca ligou. Se você não mostrou, você não liga. Ninguém mandou você guardar. Não, dá pra supor, né? Entendeu? E aí, do nada, lança essa, eu ia achar esquisitíssimo. Cara, eu ia achar esquisito, só que uma aliança de 6 mil reais, né, quer dizer que ela valoriza ali uma pedra, por exemplo, um diamante, um negócio, né, mais estruturado. Talvez, ele não fala do quanto ele ganha. Tipo assim, eles não falam nessa história de qual é o padrão de vida deles. Se os dois ganham bem, por exemplo, se ele tem dinheiro, se ela tem dinheiro, e eles têm gastos altos, eu acho que faz todo sentido ela querer uma coisa de qualidade, aspas, sabe? Assim, que condiz com a realidade desse casal. Pra nossa realidade não faria sentido, mas de repente eles estão acostumados. Ela tem bolsa de 5 mil reais, de 10 mil reais. Ela gostaria de um anel de 6 mil reais. E vamos supor que esse cara tem dinheiro, só que ele acha que é supérfluo, que é bobeira, gastar com tanto dinheiro numa aliança. Essa é uma coisa tão horrível assim, dela querer? Não. Mas eu acho que tem muito mais a ver. É muito melhor você falar que você quer uma coisa de qualidade. E aí, se você são duas pessoas que... Claro que eles falam sobre... Lembrei aqui agora. Claro que eles falam sobre a situação financeira dele. Ele falou que não tinha esse dinheiro pra pagar. Não, ele fala que tem outras despesas aparecendo. Outras despesas no sentido do casamento. Tipo assim, eles vão fazer um noivado, aí tem que alugar... É isso, casamento é caro. Você vai fechar um lugar, você vai fechar buffet. E vai ficando tudo muito caro. No momento que... Então não tá no nível de que tá sobrando pra ele gastar esses 100 mil à toa. Não, Pedro, às vezes tem a possibilidade, só que ele acha bobeira. Ele acha supérfluo. E pra ela é importante. No meio de todas as outras coisas tem que gastar 6 mil numa aliança, é ok. Às vezes o cara não tá achando... É sério, Pedro, às vezes o cara... Eu tô entendendo que você... Eu acho que mesmo num lugar de abundância, pessoas ganham milhões, você falar um preço, você já tá errado. Tudo bem. Eu não sei se eu diria que tá errada, mas eu acho que diz muito da expectativa dela. Se ela estivesse falando... Meu aniversário de 30 anos vai ser muito especial. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer uma festa. E eu tô querendo ganhar uma bolsa. Mas essa bolsa que você tem que me dar tem que ser no mínimo 7 mil reais. Você tá gritando. Eu fico transtornado. E aí você fala assim... Você acha isso ok? A pessoa falar o preço? Eu acho que ela errou na forma de alinhar o que ela esperava. Eu quero muito um vestido de uma loja. Só que tem que ser um vestido da loja de pelo menos 4 mil reais. Eu entendo. Fica... Fala horrível. Fica feio mesmo. O que vocês acham, gente? Mas, assim, entrando no nosso tema aqui, né? Eu fico pensando o quanto que... É isso, ela tá alinhando a expectativa dela. Essa é uma coisa tão ruim assim de alinhar. A forma que ela fez, ruim. Mas é uma coisa importante de se falar. É muito melhor do que ela receber, tipo assim, guardar pra ela que ela não gostou do anel, por exemplo, que isso é uma coisa importante pra ela, e falar, pô, olha só, eu esperava isso, isso e isso. Talvez botar o preço, realmente, feio. Mas eu acho que faz parte também, sabe? Tem tantos casais que brigam porque não falam claramente o que eles estão querendo, as expectativas, não falam de coisas simbólicas. Porque é simbólico, né, o anel e todo esse ato. Eu particularmente acho um tanto, enfim, acho frustrante por si só, sabe? É um meio que pedir para se frustrar, você colocar tanta expectativa em uma coisa que vai ser uma surpresa e que é para outra pessoa escolher. Eu acho que se você quer tanto fazer parte assim da escolha, pensa junto com a pessoa, se é tão importante para você, acho que ajuda, sabe? Eu acho que desenrola um tanto. Mas, enfim, minha opinião pessoal.
Eu acho que se o anel representa pra ela, né, o compromisso, se representa o quanto ele conhece ela, se representa o amor, e eles têm grana pra isso, eu acho que faz todo sentido, sabe? Ela fala não do preço, de novo, não faz essa cara. Não do preço, mas de falar o que ela tá esperando. Eu acho que nesse sentido, de pensando sobre alinhar expectativas, sobre você dizer o que é importante pra você num relacionamento, eu também, eu entendo. Eu tenho um probleminha com pessoas que são muito materialistas. Mas aí eu vejo já que é uma parada minha, sabe? Eu me incomodaria estar num relacionamento assim. Só que eu acho que, tipo assim, é uma coisa muito mais normal do que parece. A gente vive nesse mundo capitalista. Exato, tem tanta gente que leva isso tanto em consideração, Pedro. Eu acho que é só, tipo, a sua opinião pessoal mesmo, mas não é que é a coisa mais demoníaca do mundo, sabe? Não, então, exatamente. Eu acho, fazendo esse disclaimer, que eu acho que sou eu que me incomodo com essas coisas, assim. Assim, desculpa te interromper, mas o que eu tava pensando aqui, que eu queria muito falar uma coisa, posso? Pode, claro. O que eu, enquanto eu tava lendo essa história, eu fiquei pensando, por que esse cara ficou tão inseguro com isso? Sabe? Tipo assim, ele fez ele repensar tudo. Tipo assim, é isso, se pra ele não é uma coisa importante, isso é importante ser alinhado agora. Parece muito que foi um primeiro teste desse relacionamento deles. Tipo, o primeiro momento onde eles estão olhando pra como seria dividir as despesas, por exemplo. Parece um primeiro momento onde eles estão focando. A minha impressão é que eles estão focando nas coisas erradas. Tipo assim, eles estão se conhecendo num outro nível. E às vezes você tá num namoro e você não conhece a pessoa completamente, como se você fosse passar a vida com a pessoa. Então eles estão num momento onde eles estão construindo. E se eles olham, se ele olha com esse olhar de tipo assim, então eu não quero, parece uma coisa muito de tipo, você tá ignorando todo o resto que fez você querer casar com essa mulher, sabe? Isso é tão importante assim? Pra você eu entendo que é importante. Tudo bem, talvez você talvez você não quisesse estar nesse relacionamento. Mas talvez tenha uma outra forma de alinhar essas expectativas. Eu gostei que você falou isso. Eu não gostaria de estar nesse relacionamento. Digo facilmente. Mas eu entendo o que você tá falando, assim. E foi até o que eu falei, porque no início, quando eu ouvi a história, minha primeira impressão foi que ela também falaria meio que de terminar. Mas não, ela só falou, pô, eu quero que seja perfeito. Aquelas coisas, né, de sonhei com isso a vida toda. É uma idealização, né? Uma fantasia que talvez não tenha. Seja só na cabeça dela mesmo. Então, e aí ela fala sobre ela mexer na aliança. Então, tipo, ela ainda quer estar com esse cara que errou a aliança, o gosto dela. Mas essa coisa também, né, de que a pessoa tem que fazer. Ah, não sei, não sei. Eu acho que eu tenho um preconceito, já que você tá falando abertamente, eu acho que eu tenho um preconceito com essa coisa de, tipo assim, da outra pessoa não fazer parte desse pedido, não fazer parte dessa construção. Se é tão importante assim. Sabe? Se precisa de uma surpresa, se precisa de uma coisa especial. Tipo assim, se você para no meio de todo mundo pra me pedir em casamento, eu ia amar. Mas será que eu ia amar? Porque eu acho que eu ia ficar meio puta também. Tipo, da gente não ter alinhado isso. De que? Você ia ficar puta se eu te peço em casamento no lugar público, fazendo uma cena. Eu acho. Eu acho que eu ia ficar puta porque eu acho desconfortável. Eu acho que se não tem um mínimo. Qual que é o nome disso? Um mínimo alinhamento Você queria, antes. então, que eu te perguntasse antes. Pô, a gente tá indo num restaurante. O que você acha de ser pedido em casamento ali? Não falo isso. Mas pra mim, pessoalmente, eu não gosto. Eu não gosto da ideia. Eu não aceitaria, eu acho. Eu acho que eu aceitaria. Você falaria não no meio de todo mundo? Não, eu acho que a gente ia criar um problema se a gente não tivesse alinhado isso e você estivesse só supondo que eu tô ali naquele momento aberta pra compartilhar minha intimidade com todo mundo. Eu sei, eu estou sendo chata. Foi com essa mulher que você casou. Mas eu acho que faz parte dessa coisa do pedido de casamento, de tipo assim, precisa ser conversado, sabe? Isso não é uma coisa agradável para todo mundo, ser pedido em casamento em público. Não é agradável você só supor que a outra pessoa vai dizer sim e meio que forçar a pessoa a dizer sim também, sabe? Então, mas eu acho que ela tá meio que no meio do caminho. Essa moça. Essa moça. Porque
me parece... Tem um quê, essa história toda, tem um quê daquela coisa de, tipo assim, uma pessoa do casal ter que adivinhar o desejo da outra pessoa. Isso é uma coisa bem comédia romântica, né, também. Isso, de, tipo assim, você tem que me dar o presente certo, tem que me dar a flor certa, sei lá, qualquer coisa dessas. Você ia falar qualquer baboseira. Ia falar meio qualquer palhaçada, né? Mas não é palhaçada, romantismo. Estamos aí junto com eles. Eu sou uma mulher romântica, João Pedro, você tem que se lembrar disso. Eu também sou muito romântico. É, a beça. Aí, só que ela pega e fala, não, pô, eu quero uma aliança de tantos mil, boa, isso, isso. Então ela tá, tipo, ela tá meio que ajudando. Só que ela não termina a história. Porque se ela falasse, poxa, as alianças que eu gosto são assim, já ajudaria muito mais. É verdade, se ela é a forma, né? A forma como ela traz. Entendeu? Então, tipo assim, ela parecia tá saindo um pouco dessa coisa do outro ter que adivinhar. Então ela tá trazendo uma comunicação, mas tá comunicando completamente errado. Ela tá comunicando impondo, né? Tá comunicando impondo e uma comunicação ruim que não trouxe a informação. Só trouxe o peso. Tá você gritando de novo, muito. Você não está propondo essa mulher em casamento, amor. Eu acho que a questão é: você se sente à vontade para expressar o que você realmente quer no seu relacionamento? Acho que essa é a pergunta importante. Porque se ela tá expressando pro futuro marido dela o quanto ela é materialista, talvez ela confie nele o suficiente para expressar uma coisa que é julgável moralmente para as outras pessoas, entendeu? Ela não tá falando isso para qualquer pessoa. Tudo bem, eu não concordo. Não, eu concordo super. Não, mas olha só. Eu acho... Aí que tá. Eu acho que ela fala daquilo com o companheiro dela, só que, de novo, impondo ali um desejo, tá? Mas eu acho que faz parte de estar num relacionamento você poder mostrar as suas partes ruins, as suas partes julgáveis, sabe? Não tudo. Não tudo, mas você conseguir falar abertamente. A forma como ela falou, realmente, discordo. Mas ela poderia falar, meu amor, é muito importante pra mim que seja uma coisa simbólica, que tenha a ver comigo, né? Essa aliança. Eu acho que quando você pensar, a forma que você vai pensar, você precisa levar isso em consideração. O quanto eu me importo com isso, X, Y, Z. Sabe? Eu acho que dá pra ser alinhado isso. Não, total. Eu concordo com você. Se você tá pensando em casar com essa pessoa, você pode mostrar o seu lado. E todo mundo tem alguma coisa que pode ser julgável para outras pessoas, né? Seja materialista ou não. Então, é bom que essa moça traga isso, né? Essa questão dela. Eu acho só que, tipo assim, ela se comunica mal. Mas se ela tivesse se comunicado bem, eu acho válido. Assim, válido para eles. Naquela realidade ali, né? E claro, longe de mim. O que eu acho importante aí pra gente ir chegando, né, no encerramento do nosso episódio de hoje, o que eu acho importante é que a gente consiga definir o que é uma comunicação boa e o que é uma comunicação ruim. Porque às vezes as pessoas acham super que estão se comunicando, que se comunicam super bem, mas na verdade impõem pro outro e não conseguem ouvir. Elas conseguem até falar, mas não conseguem ouvir, perceber, ter empatia pelo outro, de como o outro vai receber, por exemplo. Não conseguem entender o que a pessoa está dizendo e saber que não é só a sua opinião que importa sobre um assunto. Eu acho que esse é um grande treino de comunicação, sabe? De você falar, mas você conseguir entender o que a outra pessoa sente também. E falo isso porque grande parte do que eu vejo na terapia de casal é que tem uma comunicação de um dos lados, às vezes uma comunicação tanto mais impositiva dessa forma, mas às vezes uma comunicação só que tem uma invalidação do ponto do outro, da opinião do outro. Não tem essa escuta ativa de fato, entendeu? E aí eu acho que faz muito parte da gente estar atento a isso. No final das contas, eu não acho que ela foi tão escrota assim. Eu queria dizer isso. Uhum. Eu não acho que ele é escroto também. Eu acho que a situação é difícil. Eu acho que poderia ser vista de uma forma um tanto menos pessimista dos dois, tipo assim, tá, beleza. Ó, ele diz na história que ela passa um mês depois ela fala, não, tudo bem ser R$3.000. Pô, esse mês deve ter sido ruim. pelo amor de Deus, cresce também, sabe? Isso é uma coisa que deveria ser resolvida ali, naquela hora. De tipo, tá, vamos alinhar expectativas então. Beleza, não estamos casando agora. Sabe? Essa não é uma questão para agora. Acho que faz parte de estar num relacionamento também
um tanto maduro, assim, né? De você conseguir ir entendendo quais batalhas você vai lutar também. Mas é o que a gente vê muito na terapia de casal, né? Tipo assim, às vezes eu falo A, você fala B, eu falo C, e a gente não se ouve, e a gente não consegue entender como que resolve esse problema no final das contas. Eu acho que tem uma forma muito mais fácil de resolver essa questão da aliança. Então, como é que você sugeriria pra ela falar essa coisa que ela faz questão? Eu acho que eu falei um pouco, né? Tipo assim, olha, pra mim é importante isso aqui. Eu acho que dentro do nosso orçamento, né? Tá, vamos pensar aqui nessa organização do noivado. Às vezes as pessoas fazem jantar de noivado. E se não cabe dentro do orçamento, mas ela faz questão mesmo assim? Meu amor, eu prefiro supor que cabe. Eu prefiro supor que cabe, porque senão é só maluquice da parte dela. Tipo assim, esperar que grande parte, 50% do orçamento dele seja gasto num anel, porra. Não, mas tem esse negócio de, tipo, você faz questão de, sei lá, tem muitas pessoas que sonham com casar em tal lugar. Só que é muito caro. E aí metade do orçamento vai só do cerimonial, mas a pessoa fala: "Não, faço questão disso". Mas vai ter que esperar um pouco mais, né? Pra juntar mais dinheiro, pra ter mais dinheiro. Então, e se fosse um caso desse? Do tipo, pô, a gente tá sem grana aqui, mas eu pra casar eu preciso de uma aliança cara. Mesmo sem grana, dá seu jeito, dá seus corre. Pô, bad vibes, né? Não sei. Como é que você falaria que você faz questão de uma aliança cara pra uma pessoa que não tem dinheiro pra pagar a aliança cara? Nossa, acho que você me deixou numa... me deixou numa sinuca de bico aqui. Eu acho que eu não falaria. Eu não sei. Tem que ajudar esse casal. Esse casal precisa da sua ajuda. Ai, casal, desculpa. Vocês vão ter que me desculpar, mas assim, vamos, primeiro de tudo, vamos fazer um orçamento junto. Tem listas e listas que vocês podem procurar na internet de como fazer um orçamento de casamento. Sabe, contrata alguém pra ajudar isso com vocês. Não me contrata, não. Mas um cerimonialista, sabe? Uma pessoa que trabalha com isso, tá? Vamos definir um orçamento junto antes. Beleza, pra atingir esse objetivo aqui, esse sonho aqui, e manter o nosso casamento nos próximos 2 anos, como é que a gente precisa fazer? O quanto que a gente pode gastar com cada coisa? Ah, realmente, eu faço questão dessa aliança de 6 mil, 3 mil reais. Beleza, então talvez eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa. Talvez eu tenha que abrir mão das flores, talvez eu tenha que abrir mão do DJ que eu queria. Como é que eu vou fazer? Eu acho que faz muito de você fazer parte primeiro, né? Fazer parte dessa construção desse sonho e não só esperar que a outra pessoa vá resolver tudo sozinha, sabe? Acho que é muito de, tipo, alinhar expectativas, alinhar um orçamento, fazer uma definição bem crua e bem realista das coisas, sabe? E, tipo, não deixa só pro outro. Vamos fazer isso aqui ser uma parceria, então, né? Já que é o seu sonho, não impõe o seu sonho pra outra pessoa. Até porque a outra pessoa só quer estar junto com você, né? Só quer celebrar o amor de vocês. Então, se é tão importante assim, vamos colocar aqui na ordem de prioridades, né? O que é mais importante pra você? É casar no próximo ano? É casar nos próximos 5 anos, mas do seu jeito perfeito? Acho que depende muito. Boto fé. Acho que não tenho nada mais a acrescentar. Ai, mas eu me senti aqui fazendo uma prova. Não gostei disso, não. Não, que isso. Bom, gente, digam aí pra gente quem que vocês acham que é escroto nessa situação, ou se só faltou conversa mesmo. Compartilhem esse episódio se vocês gostarem. E deixem aí nos comentários pra gente, né? Inclusive, vocês podem enviar histórias pra gente. Se vocês não quiserem que a gente publique nos comentários, pode só comentar e a gente vai avaliar, tá bom? Enviem histórias e a gente comenta aqui também, conta junto. E é isso. Até a próxima. Até, galera. Beijo. Gente, digam pra gente se esse formato de episódio funciona pra vocês, se vocês gostam assim, porque a gente gostou super. Eu adorei. Beijo.